O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda analisa convidar o líder ucraniano Volodymyr Zelensky para o encontro da próxima sexta-feira no Alasca com o presidente russo Vladimir Putin. Sobre as expectativas para esse encontro, conversamos agora com o professor de Relações Internacionais, Paulo Velasco. Professor, muito bom dia para o senhor. Obrigada por mais uma vez nos atender. Bom dia, Soraya, Nonato, um prazer sempre falar com vocês. Bom, professor, o vice-presidente dos Estados Unidos, inclusive, já até reconheceu que qualquer acordo vai desagradar os dois lados, né? O que esperar dessa reunião? O que pode sair dela? Soraya, em primeiro lugar, é esperar uma reativação dos laços de confiança, né, entre o Trump e o Vladimir Putin. Nas últimas 2 semanas, houve um esgarçamento, né, no diálogo entre os dois países, né, Rússia e Estados Unidos protagonizaram, né, importantes encontros. O presidente Donald Trump chegou, inclusive, a ordenar o deslocamento, né, de 2 submarinos nucleares ali, né, para a região do entorno russo. Estados Unidos anunciaram, né, sanções, né, pesadas contra alguns parceiros, né, que compram petróleo da Rússia, né, especificamente a Índia. Então é importante, né, essa reunião para que possa haver, né, de alguma maneira, uma retomada do diálogo, né, entre Donald Trump e Vladimir Putin, né, e a expectativa, né, de que possa se avançar em direção à paz, né. Lembrando que houve uma pressão, né, dos europeus, né, para que o Zelensky participe do encontro, né, que deixaria de ser bilateral e se tornaria trilateral. O entendimento da Europa é que não faz sentido, né, que Putin e Trump se reúnam para discutir a paz na guerra da Ucrânia, sem que o presidente ucraniano esteja presente ali na reunião, né, provavelmente no Alasca. Mas, claro, né, há ainda muitos pontos de desencontro, né, muito afastamento, né, entre o modo como o Putin entende que a guerra pode ser encerrada e aquilo que é aceitável para a Ucrânia, né. E aí eu dou o exemplo principal, né, o Putin entende que a guerra, para terminar, né, a Ucrânia tem que ceder aqueles territórios, aquelas províncias, aquelas 4 províncias já ocupadas pela Rússia no leste do país, né, além da Crimeia. Isso é inadmissível, claro, né, para a Ucrânia, porque significaria perder aí cerca de 20% do seu território. Então, né, ainda muita incerteza, muitas dúvidas, né, mas o encontro poderia ser positivo para reativar as possibilidades de um diálogo, né, e os canais diplomáticos sendo usados, Soraya. Além disso, né, professor, fala-se também que a Rússia exigiria que a Ucrânia não se aproximasse da OTAN, não tentasse integrar a OTAN. O que é mais fácil de se negociar? É a não integração ucraniana à OTAN ou a cessão desses territórios que começaram pela Crimeia e que agora a Rússia tenta estender para outras regiões? A não integração da Ucrânia à OTAN é certamente mais fácil, né? Inclusive, podemos dizer de alguma maneira, Nonato, que esse conflito todo começou a partir, né, dessa expansão da OTAN ali, né, no seu entorno, com a incorporação de vários países, né? Desde o fim da Guerra Fria, desde a queda do Muro de Berlim em 89, né, a OTAN dobrou de tamanho, né? Eram 16 membros em 89, né, hoje a OTAN tem 32, né, inclusive tendo incorporado vários países, né, da chamada cortina de ferro, né, a época da Guerra Fria, inclusive algumas repúblicas soviéticas, né, as repúblicas bálticas, por exemplo, Nonato, Lituânia, Letônia e Estônia, entraram na OTAN em 2004, né, e elas faziam parte da antiga União Soviética. Exatamente o caso da Ucrânia, também era uma república soviética, né, um território grande, né, o segundo maior país de extensão territorial depois da Rússia ali no âmbito da Europa, e preocupa muito, claro, a Rússia que a Ucrânia venha a ampliar ainda mais, né, a dimensão e a projeção da OTAN ali para o seu entorno. Para a sua fronteira, né? Já nos últimos tempos já aumentou a fronteira da OTAN com a Rússia, especificamente com a entrada da Finlândia em 2023, né? A fronteira dobrou, né? A fronteira da Rússia com a OTAN dobrou com a entrada da Finlândia, né? Com a entrada da Ucrânia, né, esse espaço, né, aumentaria ainda mais. Então, é uma preocupação grande da Rússia, e boa parte, né, desse conflito a gente pode atribuir justamente a uma tentativa russa, a tentativa de Moscou de neutralizar o avanço da OTAN em direção a esse importante vizinho, que é a Ucrânia. A questão da cessão dos territórios é um tema muito delicado, né? Nenhum país no NATO admite, né, de maneira tranquila perder aí, né, cerca de 1/5 da sua dimensão territorial. Isso é mais difícil de ser negociado, é mais difícil convencer a Ucrânia de aceitar isso, mas é uma realidade quase que dada, né? Porque dificilmente imaginamos, né, que qualquer acordo fará a Rússia recuar, né, e ceder os territórios que já ocupa, especialmente ali, né, a Crimeia, que ocupa mais de 10 anos, desde 2014, né, e também as províncias, né, que passou a controlar depois do início da guerra, né, Kherson, Zaporizhia, Luhansk e Donetsk, né, 4 províncias importantes ali no leste e no sul da Ucrânia. É difícil, né, negociar esse ponto, mas também imaginar a Rússia cedendo e recuando também é muito improvável.
Agora, professor, em meio a essas expectativas, né, desse encontro entre Trump e Putin, a gente lembra que o governo brasileiro, o presidente Lula, conversou por telefone com Putin, né, inclusive a respeito dessas discussões em curso com os Estados Unidos para esse possível acordo de cessar-fogo. Foi o melhor momento para o governo brasileiro, né, conversar com o presidente russo, Vladimir Putin, e como, de uma certa forma, o governo brasileiro também poderia ajudar nessas negociações? Olha, o Brasil, ele historicamente se coloca como um mediador de conflitos, de tensões, né? Já o fizemos algumas vezes, mas sobretudo aqui no nosso espaço regional latino-americano. O Brasil mediou guerras importantes entre vizinhos aqui da América Latina, da América do Sul, né? Mas não temos, claro, né, o mesmo cacife diplomático para negociar conflitos que estão muito distantes da nossa região, né? E aí podemos pensar no conflito entre Israel e Palestina, né, que o Brasil também, de vez em quando, se coloca como um potencial mediador. É difícil, né, o Brasil conseguir esse tipo de posição, e a mesma coisa em relação, né, à guerra entre Rússia e Ucrânia. Desde o início do conflito, né, o Brasil também se coloca como possível mediador, né, ainda, né, à época, governo Jair Bolsonaro, ali em 2022, né, depois com Lula isso foi ainda mais enfatizado, né, o Brasil tentando se articular, né, com a China e outros países do sul global, né, para criar um grupo ali, né, que poderia atuar em alguma forma de mediação. Difícil, improvável, né, o Brasil não tem muitos vínculos com aquela área geográfica, né, mas, claro, né, o Brasil tenta manter um diálogo próximo da Rússia por interesses econômicos, comerciais e políticos, né? O Brasil é um grande comprador de fertilizantes, de petróleo da Rússia. Nosso comércio com a Rússia, aliás, Soraya, disparou depois que se iniciou a guerra em 2022. Né? Temos um comércio recorde no ano passado, né, com a Rússia, o maior de toda a nossa história. E o Brasil não quer, evidentemente, né, prejudicar seus laços com Moscou. Além do que, somos sócios em espaços importantes, né, como no BRICS, né, agrupamento que o Brasil preside este ano e que teve sua cúpula realizada em julho, no mês passado, aqui no Rio de Janeiro. Né? Mas com isso, claro, o Brasil compromete ainda mais a possibilidade de ser um mediador, né? Porque o mediador, ele de alguma maneira, ele tem que dialogar de maneira firme, intensa com os dois lados, né? Tem que ter relações de confiança mútua com os dois lados. Nós temos relações importantes com Moscou, mas não gozamos de qualquer relação de confiança mais profunda hoje em dia com a Ucrânia, com o governo Zelensky, que já fez críticas duras ao Lula, justamente, né, para o presidente Lula manter uma relação de proximidade com o Putin, ter visitado inclusive a Rússia, né, recentemente. Tudo isso dificulta, claro, a possibilidade do Brasil poder atuar eventualmente como mediador. Nossas relações com a Ucrânia hoje, Soraya, são bem ruins. Professor Paulo Velasco, saindo um pouquinho dessa questão de Rússia e Ucrânia, a gente teve também o presidente americano Donald Trump dizendo que tem uma recompensa de 50 milhões de dólares pela prisão de Nicolás Maduro, o atual mandatário da Venezuela, indicando que ele seria uma espécie de chefe de cartel de drogas. Há também uma ação americana, uma tentativa disso, de neutralizar cartéis mexicanos também. Essa ameaça especificamente ao Nicolás Maduro é mais retórica ou o senhor acha que é possível, em algum momento, a gente ter uma ação mais efetiva americana contra o Maduro? Lembrando que estamos com apenas 6 meses de governo Trump, professor. Parece mais retórica, Nonato, mas do Trump, enfim, a gente também não tem muito como saber, né? Ele ainda é uma figura muito difícil de se fazer uma leitura mais definitiva, né? Muito imprevisível, né? Mas a gente sabe historicamente, né, como os Estados Unidos, né, atuam em termos de pressão sobre a América Latina, notadamente no tema do narcotráfico, né? A ideia da guerra às drogas, Nonato, a War on Drugs, né, foi lançada ainda na década de 70, né, pelo presidente Richard Nixon, né, teve ali o seu ápice nos anos 80 e 90, especialmente com os Estados Unidos militarizando, né, o combate às drogas e fazendo uma guerra às drogas, né, na Colômbia, né, muito fortemente, né, ali contra, né, o cartel de Medellín nos anos 80, o cartel de Cali nos anos 90, né, que foram desmontados a partir dessa militarização. Mas a questão das drogas não foi resolvida com isso, né, apenas se transferiram os grandes cartéis da Colômbia para o México, né? E aí o foco hoje do Trump, né, é combater, né, os grandes cartéis mexicanos e grupos criminosos, né, em áreas variadas, né? Por exemplo, o Tren de Aragua na Venezuela, né? E por isso a Venezuela entra muito no foco. A Venezuela não é produtora de cocaína, diferentemente de Colômbia, Peru, Bolívia, né? Mas tem ali grupos criminosos importantes, né? O Cartel de los Soles, né, que é um cartel composto por militares, o Trem de Aragua, né, que causa muita preocupação nos Estados Unidos, né, e essa ideia de fazer uma recompensa pela captura de um líder latino-americano também não é algo, né, de todo novo, né. A gente pode voltar aí um pouco no passado, Nonato, lembrar, por exemplo, da intervenção militar americana no Panamá,
em 89 para prender o general Noriega, né, que à época comandava o país, né, sob acusação justamente de vínculos com o tráfico internacional de drogas. Então vemos uma América Latina muito assediada por Washington, muito pressionada por Washington, né, como se houvesse uma espécie de neoimperialismo americano na América Latina, né, e as ameaças contra a Venezuela vêm um pouco nesse sentido. Mas né, parece improvável imaginarmos, né, pelo menos neste contexto, uma intervenção militar, né, norte-americana na Venezuela, em Caracas, para prender, por exemplo, né, o Maduro, como fez com o Noriega no Panamá em 89. De todos os modos, né, é um sinal claro de que o Trump vem combatendo de maneira firme, né, os cartéis, né, e toda a questão relativa às drogas, né, que tanto afeta a sociedade americana. Conversamos com o professor de Relações Internacionais Paulo Velasco, a quem eu agradeço mais uma vez a participação aqui conosco. Professor, bom dia para o senhor, boa semana. Ótimo dia, Soraya, Renato, boa semana a todos.